Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso conversar com vocês neste dia de hoje que a gente vai tentar falar um pouco sobre casais em segunda união. Um tema polêmico, difícil para muitas pessoas, mas que precisa de uma boa conversa, de alguns esclarecimentos. Sejam muito bem-vindos e eu peço, antes de mais nada, que vocês nos ajudem a evangelizar, vocês nos ajudem a evangelizar, fazendo esse conteúdo chegar a mais pessoas, né? Existe aí a parte compartilhar, né? Quero pedir a vocês que vocês possam compartilhar, mandar nos seus grupos. Há uma arte que eu sempre posto também no meu feed, no Instagram. Se você não tem meu Instagram, adicione, é ViniciusD90, Vinícius Dias. Adicione aí o meu Instagram e a gente sempre posta lá. E se você puder repostar aquela arte no Instagram, no Stories de vocês, a gente também agradece muito, porque isso faz o conteúdo chegar a mais pessoas. Então, chega mais, sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar então sobre esse assunto. Eu estou acompanhado hoje. Aqui a gente quer conversar então sobre esse assunto. De uma maneira muito simples, muito informal, mas tentando esclarecer essa questão. A primeira questão aqui sobre a segunda união é justamente eu quero prestar aqui a minha solidariedade, né, digamos assim, né, por assim dizer, aos casais que vivem nessa condição, porque há muito conflito. Eu conheço casais muito sinceros, pessoas muito sinceras que querem dar esse passo de poder, né, vivem esse drama de estar em uma segunda união e não poderem comungar. Antes de mais nada, quero dizer que vocês não são excluídos da igreja, não são excomungados, não se trata disso. Mas a gente vai ver que por uma questão doutrinal não se pode comungar, no caso de uma segunda união, e que isso tem a sua devida importância, claro. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensina desse modo, e assim precisa ser. Mas, claro, a minha solidariedade e entender e dizer, né, que é um assunto difícil, um assunto complicado, muitas pessoas sofrem em relação a isso, é difícil, mas abandonar a doutrina ou ser infiel àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nem de longe, é também um caminho. Então a gente precisa ter muita humildade. Saiba que Deus acolhe a sinceridade, o desejo de ser de Deus do coração de vocês frente a essa situação, e que Deus os ama e está ao lado de vocês, que vocês não são excluídos da igreja, mas esse passo, por enquanto, não é possível ser dado, né? Então é isso. Então a minha solidariedade às pessoas nessa condição, né? É um assunto tensional, um assunto difícil, então faz parte mesmo, né? Só que a gente precisa observar a doutrina, mas também ver o que a gente pode oferecer a essas pessoas no âmbito do pastoreio. Não é excluir essas pessoas da igreja, mas não é também dizer que dá para fazer tudo de qualquer maneira. Não funciona assim. E o melhor, e uma coisa, e a igreja toma uma posição interessante, né, a melhor possível, que é a da individualização. Porque existem muitos casos e casos, situações e situações. Casamentos que deveriam acabar, né? Que eu digo no sentido de, às vezes a pessoa está em segunda união, por exemplo, não deveria estar, aquilo está fazendo mal para ela. Isso é óbvio, mas existem outras tantas situações em que realmente a pessoa não vai poder se aproximar da Eucaristia. Então, são várias situações, vários casos, vários dramas, várias situações, e é necessária individualização nesse sentido. Pois bem, falar então sobre segunda união, a gente precisa tocar em Mateus, no capítulo 19, naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz, a rigidez da doutrina, né, digamos assim, precisa ser observada no sentido que foi as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso de maneira muito simples e muito direta, e eu deixo referência para vocês aqui, claro, às Sagradas Escrituras. Eu quero tocar também nas questões em que há nulidade, né, que o casamento é nulo, e falar com vocês sobre os comentários na Catena Áurea, sobretudo no livro de Mateus também, por parte principalmente de Santo Agostinho, sobre as questões do casamento. Ele diz aqui também de maneira bastante interessante, explicando o que acontece, né, fazendo um comentário ao Evangelho.
Pois bem, primeiro, no Mateus, no capítulo 19, disse Jesus: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O casamento, ele tem um status, na verdade, de sacramento. É sagrado, é caminho de santificação, é via de santificação. E nós precisamos compreender isso, de que Deus escolhe para muitas pessoas esse caminho como a via de santificação e não como um mar de delícias, de prazeres. Né? Infelizmente, no âmbito da sociedade que nós vivemos hoje, há uma má interpretação do casamento, no sentido de que as pessoas acreditam que romantizam o sacramento de uma maneira um tanto quanto infantil, o que também não é positivo. Se nós estudarmos hoje o âmbito da sociedade de um modo geral, nós temos alguns problemas aí. Problemas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista das artes, do ponto de vista da própria interpretação do casamento. Há no âmbito da sociedade, hoje em dia, há uma supervalorização das relações, né, da relação homem e mulher, de uma maneira que não consegue ser verificada na realidade. O casal vive aquela paixão ali durante aquele momento, depois ele se namora, casa, e vai vendo aquele relacionamento que ele vai se transformando, na verdade, em amor, mas não é possível se viver com aquela paixão toda durante o resto da vida. Né? A paixão, no prazo aí de aproximadamente 2 anos, aquela coisa toda, ela acaba, ela desmorona. E a paixão ela não é suficiente para manter, então, um casamento. Isso precisa ficar muito bem dito e muito claro. Só que há, hoje em dia, por parte da nossa sociedade, uma valorização excessiva dessa paixão. E as pessoas querem viver de paixão, estar sempre apaixonadas, há uma romantização muito grande e há uma valorização no âmbito da nossa sociedade muito grande da relação sexual. Como se como se pode dizer, a satisfação do indivíduo passe necessariamente por uma, digamos, realização sexual, do ponto de vista sexual. E que isso acaba tomando uma importância muito grande na vida das pessoas, algo que não é verificado na realidade. Que as pessoas não conseguem jamais atingir tudo aquilo. Seja por meio do casamento, seja por meio de uma vida devassa. Não se dá para atingir tudo aquilo. O desejo é muito maior do que o prazer que se consegue obter. Então, é fundamental que a gente entenda isso. O casamento como uma via de santificação, como um caminho em que os dois vão se auxiliar, se ajudar no âmbito da santificação, criar, cuidar dos filhos, da família, para juntos irem a Deus. Como Deus quis, que não criou o homem para a solidão, criou o homem e criou a mulher, criou um para o outro, e há a ação de Deus referente a isso. Bento XVI fala de uma maneira muito interessante sobre aí a gente fala, né, sobre o anticoncepcional num vídeo anterior, convido vocês a assistirem também, que a partir do momento em que começou a se introduzir então os anticoncepcionais, né, métodos contraceptivos de um modo geral, que ali nós separamos o prazer da procriação. E naquele momento, então, separando uma coisa da outra, o prazer passa a ser, então, um direito da pessoa. E é assim que as pessoas entendem a sexualidade hoje em dia. Não como uma coisa que é para a realização do casal também, do ponto de vista das suas vidas, do seu relacionamento, algo que faz muito bem claro na relação, associado à vivência desse amor à graça dos filhos. Mas separou uma coisa da outra. Então agora as pessoas têm o direito, né, de viver separadamente a relação e o prazer, diferentemente, longe, distante da realidade de ter filhos. Né? Isso incute na cabeça das pessoas essa questão do eu tenho o meu direito, né, de me realizar. A minha realização de vida passa necessariamente pela minha realização na sexualidade. E o sexo, na verdade, pura e simplesmente é um prazer sensível, na qual não há realização nenhuma. Apenas desejo, uma quantidade mínima de prazer. Aí você vê que as pessoas, por causa disso, as pessoas ficam extremamente são frustradas se elas vivem os seus casamentos, as suas vidas, voltadas única e exclusivamente para uma relação sexual. Isso é ridículo. E aí é de uma infantilidade muito grande.
mas o casamento como via de santificação para o crescimento espiritual de ambos, para o crescimento de uma família, nessa estrutura tão maravilhosa e tão perfeita que é a família. Se a família está mal desestruturada, certamente a sociedade não vai bem. Como eu costumo dizer sempre, a família é uma autarquia. Ali não entra nada. As leis e as regras que estão ali são daquela família. Então, o Estado pode viver de uma maneira, mas aquela família que quer viver de outra maneira, viverá daquela maneira dentro daquela família. A família tem o próprio território, que é a casa, tem as próprias leis que são estabelecidas pelo pai e pela mãe. Então, é por isso mesmo que há um trabalho muito grande do Estado contra a família, no sentido de dominá-la. Mas ver principalmente a família como o casamento como graça, como santificação, como um sacramento. E aí, né, continuando, portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. É um sacramento, é graça dada por Deus. Se o homem ou a mulher se casaram, foram unidos por Deus, quem é o homem para se intrometer no meio disso? Olha como Jesus eleva o casamento a uma condição muito maior e muito mais elevada, como uma verdadeira via de santificação. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, São Pedro está forte hoje, vocês estão escutando, começou a chover, e desposar outra, comete adultério. Santo Agostinho comenta de maneira bastante interessante este trecho. Pois bem, o que há aqui? Caso nosso Senhor Jesus Cristo disse, então, que eles estavam rebatendo aí nosso Senhor Jesus Cristo, e aí com aquela argumentação de que Moisés disse que poderia ser dada uma carta de divórcio. Mas Jesus disse, olha, no princípio não era assim, não se trata disso, não é isso. Ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Vocês que queriam, né, despedir suas mulheres para ficar com outras. Mas e aí, de maneira muito interessante, ele vai dizer que não é permitido repudiar a mulher, não é permitido demitir a mulher, não é permitido se separar. À época, quando o homem queria se separar da mulher, eles faziam uma carta, entregavam então para os escribas, o escriba tentava ali evitar que aquela separação acontecesse, mas se ele insistisse muito, a separação iria acontecer, liberando então a mulher, se liberando, né, daquele casamento para então ficar com outra, né, conforme, né, o seu desejo, a sua paixão, a sua cabeça o norteasse. Mas não era dessa maneira. O casamento, para nós cristãos, é na verdade um sacramento e o homem não pode demitir a sua mulher. Aqui fala sobre essa questão de prostituição, mas como é isso? Se uma mulher trai o marido, esse marido precisa e deve, ou o inverso, tanto faz, precisa e deve perdoar essa mulher. Nós precisamos perdoar o outro pelas dificuldades, enfim, e assim sucessivamente. Agora, se há um estado de prostituição, se há um estado em que aquela pessoa não quer sair daquele pecado e aquela pessoa quer permanecer se prostituindo, esse homem tem que demitir essa mulher, porque se ele não demiti-la, ele também estará em pecado. Porque uma coisa é uma queda, ou uma outra queda, né? A pessoa tem uma determinada dificuldade e aí acaba pecando. Outra coisa diferente é aquele casal, que às vezes nós sabemos que existem casais assim, em que um dos cônjuges trai e a outra pessoa aceita de qualquer modo. Mas o ideal é que essa pessoa se separe, e aí ele vai trazer depois o apóstolo Paulo, a explicação que o apóstolo Paulo dá. O ideal é que essa pessoa se separe e não fique com mais ninguém. Porque ela continua casada daquele outro. Ela continua casada. Então, se você está casado com alguém e essa pessoa te trai, você deve perdoar. Mas se essa pessoa te trai e quer continuar te traindo, ela não tem um arrependimento sincero, ela te trai de novo, de novo, de novo, mais uma vez, mais uma vez. E não há nela um desejo de melhorar. Ela está naquela vida e quer permanecer assim, você não deve aceitar e continuar aquela pessoa, mas separar e viver só. É este que é o caminho, é esta que é a interpretação. Porque essa pessoa demitida, essa mulher demitida, ela não pode se casar com o outro, porque se casar com o outro, ela também estará em adultério. Então este é o caminho.
Então, o casamento, nesse sentido, ele é para a vida toda. Se houve casamento, não há como dissolver este casamento, porque o homem não é capaz de dissolver aquilo que Deus mesmo fez. É justamente por isso que, antigamente, apenas o sumo pontífice, o Papa, era capaz de desfazer um casamento, digamos assim. Mas, na verdade, não é que ele acabava e dissolvia com o casamento. Era um casamento que nunca aconteceu. Isso é bastante interessante e importante, porque existem situações, a gente vai falar um pouco sobre elas, em que o casamento não aconteceu. Há uma nulidade porque não houve casamento. E se não houve casamento, as pessoas estão livres para poder se casar, mas isso é uma outra coisa. Diferentemente do que separar aquilo que o próprio Deus uniu. Então se casou, casou e pronto, acabou. E se essa pessoa está com outra, ela está em adultério. E não dá para ser diferente disso. Ponto. Pois bem, quando não houve o casamento, essa pessoa tem o direito de pedir, então, essa nulidade do casamento. E aí vai haver todo o processo de investigação. Eu fico muito feliz, né? O Papa Francisco conseguiu um ganho muito nisso. Eu acho que isso foi muito positivo. Por quê? Qual que era o problema que existia aí, que hoje, graças a Deus, não temos mais? Era uma burocracia danada. Para um Papa conseguir responder a um pedido desse, demorava demais. E as pessoas, muitas vezes, casamentos que realmente não tinham acontecido, as pessoas continuavam ali presas àquilo, com problemas em relação àquilo. Ou elas se casavam, né, de novo e viviam sem comungar, que era aí um caminho que elas muitas vezes tomavam, ou elas viviam simplesmente nesse conflito e esperavam que o casamento fosse anulado, mas uma burocracia muito grande. Vejam, só o Papa ter tempo de anular todos os casamentos do mundo. Isso não tem condição absolutamente nenhuma. E hoje há um tribunal que é feito aqui na nossa região, por exemplo, esse tribunal em Campos, em que tem um processo e ele vai ser analisado para ver se esse casamento aconteceu ou não, esse casamento foi válido ou não, para que, então, ele possa ser anulado ou não. Mas, repito, não é que vai desfazer o casamento, é porque, na verdade, este casamento nunca aconteceu. E o próprio Papa Francisco falou que muitos casamentos, na verdade, nunca aconteceram, porque não foram observadas as questões de maneira adequada. E aí, uma das coisas importantes a se dizer nesse sentido, como eu falei, com o Papa Francisco tivemos um ganho muito grande, desburocratizou muito, e as pessoas aí, em menos tempo, conseguem, então, anular esse casamento que nunca aconteceu. Pois bem, então a pessoa faz formalmente o seu pedido e vai ter um processo referente àquilo ali. Uma coisa muito interessante que a gente vê um avanço, um crescimento da igreja também, é justamente sobre o curso de noivo. Eu já dei curso de noivo, já ajudei, enfim. E é curioso porque, assim, você chega no curso de noivo para dar, você vê que aquelas pessoas não sabem do que está se passando. Eu, por exemplo, levantei, quando eu falava sobre curso de noivos, fui dar curso de noivos, eu, num dado momento, perguntei para eles sobre métodos contraceptivos, né? Vocês já pensaram sobre... Ninguém nem sabia dizer para onde ventava, enfim, totalmente perdido. Não sabia o que a igreja dizia sobre métodos contraceptivos, não sabia o que podia e o que não podia, e estavam simplesmente se casando. O curso de noivo, nesse sentido, que hoje é um curso mesmo, né? Não é simplesmente às vezes tem lugares ainda que é um dia só, né? Mas isso geralmente não é assim, é um tempo maior. Eu vejo às vezes os casais reclamando, não, que é muito tempo, não sei o quê. Não, tem que sentar com o casal e ensinar, o caminho é assim, a situação é essa, o esclarecimento é esse. Para depois não dar problema, de falar, eu não sabia, e ficar choramingando por aí. E entender que é uma decisão importante, precisa pensada, rezada e difícil. São dois seres humanos diferentes, em situações diferentes, que não se conhecem. Tem o tempo do namoro, precisa se conhecer, mas, gente, nós todos somos uma surpresa para nós mesmos todos os dias, e dirá para outras pessoas.
Casamento em que a pessoa aparentemente é boa, depois a pessoa vai ver a pessoa é na verdade ruim, é difícil, a pessoa se transforma, a pessoa muda, a pessoa vai por um caminho ruim. São tantas e tantas situações. Então, de certo modo, o casamento também é um tiro no escuro e também é um ato de fé. Você não sabe onde aquilo vai dar. Por melhor e mais santo, mais perfeitinho que seja a pessoa. Então, é também um ato de fé que você dá de entregar a sua vida nas mãos daquela pessoa. Porque, de certo modo, é isso que acontece. Então, precisa ser uma coisa muito bem esclarecida. O curso de noivos precisa ser realizado adequadamente. Ai, que saco, vou para o curso de noivos. Não, eu vou para me esclarecer, para eu aprender, para entender como que funciona, para saber o casamento. E a igreja avançou muito nesse sentido, para esclarecer para o casal. Olha, é isso que é assim, assim, assim e assim. Eu estou te ensinando para depois você não arrumar problema. Certo? E isso é muito interessante e muito importante, porque tem muita gente que não sabe para onde está ventando nada. Ainda que tenha feito catecismo, não tem noção de absolutamente nada. Eu digo porque presenciei isso em curso de noivo, presenciei na vida de igreja. E tem gente que não sabe de absolutamente nada do que está se passando. Isso é fundamental. E é outro ganho que a gente teve muito grande. Pois bem, fazendo aí alguns poucos comentários sobre a questão da nulidade, uma das coisas é justamente a ignorância. Quando a pessoa não sabe direito na onde ela está entrando. A pessoa está se casando, mas não sabe. Isso é uma das outras coisas que entra como critério para a nulidade. Outras questões, por exemplo, né, já vi, de vez por outra isso acontece, casamentos em que, por exemplo, uma das pessoas era incompatível para o casamento. A pessoa tinha uma tendência homossexual, por exemplo, ou vivia homossexualidade e se casou. Não é? Claro que esse casamento ele não existiu. Claro que esse casamento ele deve ser anulado. Uma outra questão muito frequente, muito comum, é o fato de que uma das pessoas seja estéril, por exemplo, sabidamente estéril e não conte para outra pessoa. Então tem um homem, uma mulher, o homem é estéril. Ele não conta para a mulher que ele é estéril. E aí eles se casam. Esse casamento ele é passível de ser anulado. Porque a pessoa tem o direito de, a mulher no caso, né, tem o direito de ter filhos. O caso de impotência sexual também é um caso que é passível de anulação. A não ser que a pessoa desenvolva isso depois, isso é uma outra coisa. Agora, se antes a pessoa tem consciência, sabe, e não passa isso para o cônjuge, né, para o noivo, para a noiva, isso também é passível de nulidade. Então, é falta de capacidade para consentir, é uma coisa importante. Rapaz e moça, 15, 16 anos, os dois, e aí eles vão se casar, eles têm uma relação, engravidam, a família pressiona para eles casarem. Eles não querem casar. Não tem nada a ver com aquilo ali. Foi uma aventura que eles tiveram, mas pressiona para eles casarem. Não houve o consentimento deles, livre, esclarecido, deliberado para o casamento. Não foi algo que eles quiseram, eles foram pressionados a isso. Então aquele casamento também é passível de ser anulado. Erro, simulação, violência ou medo. Se, por exemplo, a mulher tem o namorado, o noivo, é uma pessoa violenta e a ameaça, por exemplo, a casar. É violento, porque ela tem medo. Não, se eu não me casar com ele, ele vai me matar, ele vai fazer alguma coisa comigo. Então é também passível de nulidade. Você tem também condição não cumprida. Idade, aqui no Brasil, é 16, por uma questão de licitude de lei, para se casar é 16 anos para as meninas e 18 anos para os meninos. Fora daqui, você tem 14 anos para as meninas e 16 para os meninos. Fora dessa idade, é difícil que o casamento aconteça, até pode acontecer, mas tem que ser uma liberação. Enfim, é muito novo para casar. Né? Na realidade, a gente não vê isso com a frequência quase que nenhuma, né? De querer casar com menos do que 16 anos, para as meninas, 18 para os meninos. Isso é bem infrequente, né? Eu falei no caso de impotência, vínculo, disparidade de culto, quando as pessoas são de religiões diferentes, e aí a pessoa acaba casando sem saber que a outra era de religião diferente, e há a possibilidade de ser nula essa relação, esse casamento. Né? Mas se... então quer dizer que pessoas de religiões diferentes não podem se casar? Não, podem sim. Mas a pessoa, o católico da relação, precisa dispensar essa obrigatoriedade.
Então ela precisa falar, olha, eu sei que ele é de outra igreja, ele é de outra denominação, mas, né, ele é protestante, por exemplo, mas eu estou, eu sei disso, estou consciente disso, mas eu quero me casar ainda assim. Nesse caso, o casamento, então, é válido. Isso é uma coisa que fica claro. O padre, né, quando vai atender, vai conversar com eles, deixa isso bem claro. Quando você tem um caso aí dessa diferença de religião, mas eles precisam deixar válido, dito ali, que as crianças serão educadas na Igreja Católica, serão é, catequizadas, né? Eu vou fazer o catecismo na Igreja Católica para que aquele casamento seja válido na Igreja Católica. Aí a pessoa poderia perguntar, Vinícius, eu posso casar na igreja protestante sendo católico? Pode, você precisa conseguir uma liberação do bispo, no caso, para aquele casamento, porque como a gente sabe, o casamento ele é celebrado, na verdade, não pelo padre, mas pelos noivos. Né? Então isso é uma possibilidade também. É no caso de ordem sacra, às vezes se fosse a pessoa é padre, é religiosa, é freira, e aí não contou para ninguém, mudou-se da cidade, falou aí que se casou. Nesse caso, esse casamento também, ele não é válido. Né? No caso de, como eu falei, né, profissão religiosa perpétua, no caso de rapto, eu estava fazendo isso aqui, lembrando né, essas brincadeiras, essas falas né, do povo de antigamente, você não deve ter, nunca deve ter ouvido isso, mas que o pessoal dizia, fulana era índia, eu tenho uma familiar, minha bisavó, minha avó era índia, foi trazida no laço para casar com meu avô. Então, nesse caso, o casamento não seria válido, seria um rapto, não é verdade? As pessoas contam isso, mas na verdade não acredito que isso acontecia dessa maneira, né? Na verdade, havia consentimento, sim, isso é só uma história para dizer que era uma coisa, a pessoa era índia, né? Digamos assim, vivia na floresta, aquela coisa, para dar um certo folclore aí para a relação, né? O caso de consanguinidade também, no caso de ser familiar, não pode se casar, né? Irmã, claro, pai com filho, irmão com irmão, esse tipo de coisa, não pode acontecer. E caso um homem seja casado com uma mulher e essa mulher morra, este homem não pode casar com os parentes diretos dela. Então, por exemplo, o homem é casado com uma mulher, essa mulher é viúva. Ele não pode casar nem com a mãe dela nem com a filha dela. Porque esse casamento também ele é nulo. Então a consanguinidade nesse sentido também ela não pode. Né? No caso de crime, né, alguma coisa grave, como eu falei, consanguinidade, afinidade, honestidade pública. Né, há também aquele proclame de casamento que é realizado antes, né, que imprime a foto do homem, da mulher, colocada atrás ali na igreja para as pessoas passarem lá e verem que faz um proclame público de que aquela pessoa está se casando. Né? Em alguns casamentos também pergunta se alguém tem alguma coisa contra este casamento, porque é uma celebração pública. Né? Às vezes alguém tem alguma informação sobre aquele casamento em que invalide aquele casamento e aquela pessoa está apta para poder falar ali, para interromper aquela celebração. Né? Do tipo, ele já é casado comigo. Uma mulher pode gritar lá, né? E eu descobri isso agora, e vim aqui nesse momento, aquele casamento, então não vai acontecer. Né? E o parentesco legal, por adoção, também não pode haver casamento. Né? Um homem que, por exemplo, adota uma criança, né? uma moça que seja, e depois vai tentar casar-se com ela. Nesse caso também o casamento não é válido. Né? É necessário que haja, para o casamento ser válido, também o uso da razão. Então, a pessoa que tiver algum problema psíquico, algum problema psiquiátrico, essa pessoa, o casamento, e depois percebesse isso, não sabia, ou casou sabendo, não, né? Mas se a pessoa tem uma doença psiquiátrica, esse casamento, e não faz uso correto da razão, esse casamento também é passível de ser nulo, porque a pessoa precisa saber o que ela está fazendo, né? É de comum acordo, você sabe, assim, o padre pergunta, né, ali no casamento antes, se a pessoa está fazendo aquilo de modo livre, sabendo, consciente do que está acontecendo. E para ser consciente, como eu falei, é necessário que a pessoa conheça como é o casamento, as condições do casamento, para poder se casar. Então, por isso que a pessoa não pode ter, né, passar por violência ou medo grave
proveniente de uma causa externa, né? Você precisa casar, você é obrigado a casar, porque senão o marido vai te bater, te assassinar, qualquer coisa nesse sentido, né? Então são mais ou menos, eu não conseguiria, né, trazer todas aqui, destrinchar tudo, isso daria muito tempo, não é o objetivo nosso aqui, mas existem situações em que o casamento é passível de ser nulo. Mas e aí, Vinícius? E existem condições, por exemplo, que o casamento simplesmente não deu certo. O casamento não é nulo, nós falamos da condição, né, do casamento ser nulo. Se o casamento tem possibilidade de ser nulo, eu casei com ele, ele não quer ter filho, de jeito nenhum, enfim, então, você é passivo de nulidade, eu casei e fui pressionado pelos meus pais, eu não queria me casar. Então, corra atrás da sua nulidade. Agora, do contrário, acontece também que não dá certo. Não era aquilo, não era aquela pessoa. Discerni mal, não namorei direito. Fiz tudo direitinho, também deu errado. Isso também acontece, a vida é real, difícil, é assim, difícil. Tomar decisões é difícil. Tomar decisões é algo difícil. E às vezes simplesmente aconteceu. Então, o que acontece? Não, a igreja tem que ser mais liberal nesse sentido, abrir a porta para todo mundo, porque... Gente, as portas da igreja nunca estiveram fechadas. Nunca estiveram fechadas. Não dá para desrespeitar isso aqui. Não dá para viver uma igreja de faz de conta em que eu vou simplesmente associar, fazer o que eu quiser, enfiar o que eu quiser, naquilo que já está dito. Né? Não cabe uma interpretação diferente daquilo que foi dito aqui. Por outro lado, a gente tem que olhar para a vida da pessoa e também saber pastorear. Como eu falei, cabe aqui uma humildade muito grande por parte dessas pessoas. Entender que foi, eu tentei nulidade, não deu, tal, e agora? Humildade de aceitar a sua condição. Colocar-se nas mãos, na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que o casamento tenha dado... porque tem condições que esse casamento, aí assim, a gente tem que individualizar, né? Esses casais de segunda união, em que, se me procurarem e eu ver a condição, eu falo assim, minha filha, meu filho, separa. A pessoa já está em segunda união, separa, sai fora, que isso é uma grande furada. Agora, tem outras condições que seria um absurdo pedir esse casal para se separar. Porque você vê que às vezes já tem filhos, já tem uma vida estabelecida, filhos para criar, não tem condição de dar um tipo de conselho desse, né? Na atual situação da vida da pessoa. Né? Seria mais deletério do que positivo. Então, o que cabe aqui? Humildade. Aceitar a condição e não afastar-se de Deus. Não significa que você é excomungado. Não se trata disso. Você não pode comungar, mas você pode adorar o Santíssimo Sacramento absolutamente todos os dias. Você não pode comungar, mas você pode ir na igreja, você pode ir à missa diariamente. Você não pode comungar, mas você pode rezar o texto todos os dias. Você não pode comungar, mas você pode ajudar nos movimentos da igreja. Você não pode comungar, mas você pode fazer o bem, ser caridoso, enfim. Certo? E isso, a vida humana, ela é assim. Se por um lado nós precisamos respeitar a doutrina e nós vamos, por outro a gente vai olhar com amor, com compaixão, com misericórdia para a vida dessas pessoas. Para que elas, porque é um conflito, é difícil. Mas dizer também, por outro lado, que sejamos sinceros, a vida de todo ser humano, ela é cheia de conflitos morais, dúvidas, medos, dificuldades. E quem disser que não tem uma vida assim, essa pessoa está mentindo, ou ela está em Nárnia, está fora da realidade. E todos nós passamos por isso, por essas incertezas, por essas dúvidas. Que certeza nós temos nessa vida? Há só uma certeza empírica que nós temos nesse mundo, que é, na verdade, a nossa morte biológica. A gente vai acabar, a gente vai morrer um dia. Essa é a única certeza. Você tem certeza da existência de Deus? Claro que não. Eu tenho fé, que é algo bem diferente, porque é isso que ele quer de mim, que eu tenha fé. Mas a nossa vida humana, ela é assim. Né? Talvez o seu conflito, você que nos vê, seja esse, de estar numa situação de segunda união. E isso é difícil para você, e você querer comungar e não poder, e viver esse conflito. Mas todos nós passamos por conflitos e dificuldades. E faz parte da nossa caminhada. E a gente precisa, acima de tudo, ter sempre em mente a nossa relação pessoal com Jesus.
Buscar sempre esse amor a Ele. Ainda que tenhamos dificuldades, incompreensões, medos, incertezas, ainda que não saibamos qual o melhor caminho, ainda que não saibamos se estamos tomando o caminho certo na nossa vida. Confiar no amor de Deus por nós, na misericórdia de Deus por nós. Claro que existem situações em que a nulidade ela é possível. Vamos atrás da nulidade. É claro que existem casamentos de segunda união que deveriam acabar. Vamos, então, buscar não ver esses casamentos. É claro que existem situações em que o melhor é se separar e não ficar com ninguém. Vai ser feliz. Aí você pode comungar. Eu tinha uma situação uma vez, né? A mulher se separou, casou, o marido era um crápula, se separou do marido. E ela não queria mais ninguém. Né? Só que ela não sabia que ela podia comungar. Ela falou comigo, Vinícius, não quero mais casar, esse negócio não dá pra mim, já tô feliz, tenho meu filho, vou cuidar do meu filho, tal. Eu falei, minha filha, por que você não comunga? Você tem namorado? Não, nem quero. Você quer procurar alguém? De jeito nenhum. Vai, confessa e comunga. E segue a sua vida. E a pessoa tá muito bem, obrigado. E se encontrou e tá feliz assim. Então é por isso, é individualizado. Existem situações e situações. E que a gente precisa observar isso, e a melhor maneira é um atendimento pessoal, uma direção espiritual, com um sacerdote, alguém que seja sábio, alguém que tenha condição de direcionar, que saiba olhar e respeitar a doutrina, mas que tenha um olhar também pastoral. Esse conflito, as pessoas geralmente elas não conseguem, é difícil encontrar uma pessoa que tenha esse equilíbrio. Você tem algumas pessoas que são doutrinárias, mas doutrinárias demais, e acaba não falando ao coração das pessoas, não sendo voz de Deus no coração das pessoas, porque trabalham a doutrina de uma maneira exagerada, por assim dizer, que não sabe entender o drama e a humanidade da pessoa que está ali à sua frente. Por outro, você tem pessoa que abre as portas e vão de qualquer maneira, né? Não tem nada a ver, não. Vai lá, que está em segunda união comum de qualquer jeito. Não é verdade? Sempre não é assim. Esse não é o caminho. Mas buscar o atendimento, buscar a oração, o discernimento em Deus, de qual o caminho. Né? E não cabe ficar preocupado, ansioso com isso, mas buscar um discernimento, buscar um caminho, colocar em oração e acreditar na nossa relação pessoal com Jesus. Acreditar na nossa relação pessoal com Ele, tendo o coração sincero e pedindo, olha, me dê discernimento, qual o melhor para mim, faz o melhor na minha vida, e se abandonar nas mãos de Deus. Se abandonar nos braços de Deus, como você sempre gosta de falar, não é verdade? Esse é o caminho. Né? E entender a realidade da vida das pessoas. Correr dos extremos. A sabedoria, né? A virtude é no caminho do meio. Aristóteles falou isso e isso é muito verdade. Respeitamos e amamos a doutrina e a observamos, mas sabemos acolher, entender o drama da vida das pessoas, que às vezes não tem preparação, às vezes não sabem o que estão fazendo, tomaram decisões erradas, a vida, a circunstância, e a gente precisa ter essa abertura, né, de entender que a nossa história humana ela é dramática, ela é difícil. E por mais eu vejo, né, são tantos casais, tantas situações, né, às vezes o casal, Vinícius, mas eu fiz tudo direitinho. Eu e ela casamos virgens. Eu e ela isso, eu e ela aquilo, papapá, e não deu. Né? Como assim? Como se, por exemplo, ter se casado virgem fosse uma obrigação de que aquilo necessariamente iria dar certo. Também não é assim. Saber absorver e entender o drama da nossa passagem por essa existência. Essa é a vida humana. Dialética, difícil, confusa, mas nós confiamos em Jesus. Nós confiamos na nossa relação com Ele, Ele está do nosso lado. A gente vai vencer. A gente não pode deixar de nenhum modo que nunca ninguém atrapalhe-nos de ver essa relação amorosa com Ele. Claro que de coração sincero, buscando fazer a vontade dEle, observar a lei, aquilo que Ele nos ensinou, mas confiando profundamente no amor dEle. Porque, sejamos sinceros, é o amor dele que vai nos salvar. Não é o nosso esforço pessoal, embora a gente tenha que se esforçar. Não são os nossos dons, os nossos méritos, embora a gente tenha que exercer, né, todos os dias aquilo que ele mesmo nos concedeu. Vai entender que somos um bando de pecadores miseráveis e que dependem do Senhor. E a gente precisa saber e acolher o drama da existência do ser humano, entender que a nossa vida também ela é difícil e é dramática, porque senão a realidade da vida vem e engole a gente. Eu vejo gente afogada, digamos assim, em doutrina. Mas quando eu digo doutrina, eu me refiro a uma doutrina inventada. Aquilo mesmo, um farisaísmo.
E adoece por conta disso. Isso é triste e lamentável. Outros tantos católicos que pode tudo, vale tudo, é isso aí, vamos embora. Né? Deus é amor, abre as portas. Né? Vamos lá, uma igreja em saída, uma igreja... Enfim, aí vai... Né? Para cada pecado uma teologia diferente. Tem gente que, infelizmente, é dessa maneira. Vive dessa maneira, acredita, e também não é o caminho. Mas viver essa tensão entre respeito à doutrina e acolhimento ao irmão. E acolhimento também de si. Né? Saber, olha, essa é a minha história, foi difícil, foi triste, né? Mas Deus está comigo. Ele me ama. E ninguém vai fazer eu duvidar que Ele me ama e que no fim vai dar tudo certo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Envie este vídeo aos seus amigos. Um abraço, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.